Essa questão é típica de concurso. Observe bem a pergunta. Em qual frase apresenta um verbo transitivo indireto? Isso mesmo. Um verbo é transitivo indireto quando ele apresenta uma preposição. Isso mesmo. Entre o sujeito e o complemento existe uma preposição. E quando você fizer a pergunta de que ao verbo, ou com que, ou a que, exigindo uma preposição. Nas frases, morreu de fome, amar a Deus, agradeceu a ajuda ao colega, concordo com ele, cumprir com as expectativas. Bem, apenas uma delas apresenta um verbo transitivo indireto. Vem cá que eu vou te mostrar. Na letra A tem assim, morreu de fome. Bem, o verbo morrer, ele é um verbo intransitivo. Isso mesmo, ele não precisa de um complemento. Tá, professor, o que seria esse de fome? Bem, de fome é apenas um adjunto adverbial de causa. É apenas um termo acessório. Morreu é um verbo intransitivo, não necessita de um complemento. Portanto, na frase morreu de fome, o morreu, ele é um verbo intransitivo. Como a gente quer encontrar um verbo transitivo indireto, a opção A estaria incorreta. Letra B, amar a Deus. O verbo amar é um verbo transitivo direto. Quem ama, ama alguém. Eu amei o quê? A Deus. Então, toda vez que você fizer a pergunta o quê para o verbo é classificado como verbo transitivo direto. E exige um complemento, que é exatamente a resposta que você dá ao verbo amar a Deus. Se aqui é um verbo transitivo direto, temos aqui o complemento a Deus, que é exatamente um objeto direto. Como ele quer um verbo transitivo indireto, a opção B também estaria incorreta. Letra C, na frase, agradeceu a ajuda ao colega. Quem agradece, agradece a alguma coisa? A alguém. Eu agradeci. O quê? A ajuda. Então eu posso dizer que esse verbo ele é classificado como verbo transitivo direto. E a resposta que você dá ao verbo é exatamente o complemento, que é o objeto direto. Agradeceu o quê? A ajuda. A quem? Ao colega. Então eu posso classificar esse verbo como verbo transitivo direto e indireto, ou seja, um verbo bitransitivo. Ele apresenta dois complementos, um sem preposição, que é o objeto direto, e o outro com preposição, que seria o objeto indireto. Portanto, a letra C, o verbo agradeceu, é um verbo bitransitivo, transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Como ele quer apenas que seja transitivo direto, a opção C também estaria incorreta. Na letra D, concordo com ele. Concordo com ele. Neste caso, quem concorda, concorda com alguma coisa. Então, neste caso, esse verbo, ele rege uma preposição. Se você tirar o com, concordo ele, a frase fica sem sentido. Eu necessito da preposição. Toda vez que o verbo ele necessitar de uma preposição, ele é classificado como verbo transitivo indireto. Portanto, como ele quer um verbo transitivo indireto, esta seria a opção correta. Letra E. Cumprir com as expectativas. Cumprir o quê com as expectativas? Então, neste caso, o verbo é classificado como verbo transitivo direto. Cumprir o quê com as expectativas? Que é exatamente o complemento deste verbo transitivo direto. Logo, com as expectativas é o objeto direto. Tá, professor, você falou que quando o objeto direto não apresenta preposição. E esse com aqui significa o quê? Bem, o com, ele é uma preposição, de fato. Só que neste caso, se você retirar o com, fica cumprir as expectativas. A frase continua com sentido. O que é que isso quer dizer? Que esse com está aqui apenas para dar uma ênfase maior na frase. Então podemos até dizer que com as expectativas é o objeto direto preposicionado. Isso mesmo. O objeto direto pode ter sim uma preposição. Mas isso só quando for para dar ênfase, não para ligar o verbo ao complemento. Cuidado. Portanto, a opção E também estaria incorreto, já que o verbo em questão é transitivo direto e ele quer o verbo transitivo indireto. Interessante, né? Portanto, cuidado. O verbo morrer é um verbo intransitivo. O verbo amar é um verbo transitivo direto. O verbo agradecer é um verbo transitivo direto e indireto. O verbo concordar é um verbo transitivo indireto. Já o verbo cumprir, ele é um verbo transitivo direto, mas pode apresentar uma preposição no complemento. E, de fato, seria um objeto direto preposicionado. Interessante, né? Portanto, salve essa dica. Compartilha com os amigos. Printa. Não erre mais.